Bom, ainda nesta seara da carteira de trabalho, eu destaco para vocês o artigo 30 da CLT. O artigo 30. O artigo 30, ele trata de acidente do trabalho. Acidente do trabalho. Um tema, inclusive, que nós vamos estudar mais adiante. Agora, eu quero que vocês aprendam, memorizem. Em relação a acidente do trabalho, quem deve efetuar toda e qualquer anotação pertinente ao fato é exclusivamente o INSS. Exatamente. A autarquia previdenciária. O empregador, ele não deve efetuar qualquer registro daquele acidente na carteira do empregado. Deve deixar essa consignação, esse apontamento para o INSS. É o que reza o artigo 30 da CLT. Combinado? Bom, vamos voltar aqui ao nosso quadro. Deixa eu olhar para ver se eu esqueci algum detalhe, né? Contrato de trabalho é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego, a definição que está na CLT. Letra A, o contrato de trabalho é um pacto de índole não solene, exploramos esse tema. Princípio da primazia da realidade, artigo 456. Bom, eu vou destacar agora para vocês a súmula 12 do TST. A súmula 12 diz respeito à carteira de trabalho, ainda a carteira de trabalho. E eu quero lembrar que o registro feito em carteira de trabalho é um registro unilateral. Por quê? Cabe ao empregador, em 48 horas, efetuar aquele registro e devolver o documento ao empregado. No Brasil, inclusive, retenção dolosa de documento de identificação pessoal é crime. E a carteira de trabalho, vale lembrar, é um documento de identificação pessoal. Então, o empregador ele deve devolver a carteira de trabalho devidamente registrada ao empregado, em no máximo 48 horas. O empregador mantém na empresa uma ficha chamada Registro de Empregado, para fins de fiscalização do Ministério do Trabalho. Pois bem, se esse registro, se essas anotações são fruto de um ato unilateral do empregador, claro, pessoal, que elas não geram presunção absoluta de veracidade. Evidentemente que tais anotações não vão gerar presunção absoluta, que a súmula 12 usa o termo em latim, presunção juris et de jure. Pelo contrário, o TST crava a presunção meramente relativa de veracidade. O que significa isso? Que as anotações feitas pelo empregador na carteira de trabalho do empregado traduzem mera presunção relativa de veracidade. Presunção chamada juris tantum. É aquela que pode ser fulminada. É aquela que pode ser destruída. É aquela que pode ser dilacerada por prova em contrário. Presunção
relativa de veracidade é aquela que pode ser soterrada por prova em contrário. Isso é puro, límpido, reflexo do princípio da primazia da realidade. Derivando, claro, do princípio maior, o princípio da proteção ao hipossuficiente. Tem que enxergar isso nessas bases jurídicas. Ok? Muito bem. Continuemos no nosso roteiro. Contrato de trabalho como fato propulsor da relação de emprego. É a observação que eu faço quanto ao final, a parte final da definição. Contrato de trabalho é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. Na realidade, o que a CLT quis dizer é que o contrato de trabalho gera a relação de emprego. Relação de emprego, que é, claro, uma relação jurídica, cujos sujeitos são empregado e empregador. E para o estudo, acompanhe, para o estudo da relação de emprego, é condição sine qua non a abordagem dos seus requisitos, que alguns chamam de elementos identificadores. Elementos que distinguem a relação de emprego das demais relações de trabalho. Professor, e onde eu encontro os requisitos da relação de emprego? Exatamente nos artigos 2º e 3º da CLT. Vamos lá? Vamos começar a estudar os requisitos da relação de emprego. Matéria base para aquele que vai enfrentar uma prova de direito do trabalho. Começando, pessoal, o estudo dos requisitos da relação de emprego com aquele que é considerado o principal requisito dessa relação, que é a subordinação jurídica. A subordinação jurídica é a verdadeira pedra de toque da relação de emprego. É o seu principal requisito. É a principal característica da relação de emprego. A relação de emprego é uma relação que envolve um trabalhador subordinado a um empregador. O empregado, ele não é um trabalhador qualquer. O empregado, ele é um trabalhador subordinado a um empregador. A subordinação jurídica traduz um estado de sujeição, de obediência. O empregado é aquele trabalhador que nasceu, que veio ao mundo para cumprir ordens, para ser dirigido, para ser comandado, para ser fiscalizado e, se for o caso, para ser punido. Esse é o empregado. É um trabalhador especial. É um trabalhador subordinado. A subordinação é a pilastra que dá sustentação ao templo do direito do trabalho.
E essa subordinação, ela é jurídica, porque deriva da lei. Pensem sobre isso. A subordinação do empregado, ela é jurídica, porque ela está prevista em lei. Está prevista no artigo 3º da CLT, quando diz que o empregado trabalha sob dependência. Dependência do empregador. Está no artigo 2º, quando diz que o empregador é aquele que admite, que assalaria, que dirige o empregado. A subordinação, quando você estiver fazendo prova, analisando uma questão envolvendo os requisitos da relação de emprego, lembra que a subordinação, ela não é contratual. Ela não deriva do contrato. Ela deriva da lei. Lembra? A lei impõe a subordinação jurídica como requisito sine qua non da relação de emprego. Se a subordinação jurídica não estiver presente, aquela relação não será uma relação de emprego. Aquela relação não será uma relação de emprego. Portanto, a subordinação não é contratual. Não é fruto de um ajuste entre as partes. As partes não têm liberdade para negociar esse ponto. A subordinação é imposta por lei. Por lei. A subordinação não é técnica, é jurídica. Não se analisa a capacidade intelectual do empregado em confronto com a do empregador. Não se analisa a capacidade técnica do empregado em confronto com a do empregador. Em outras palavras, é possível que uma relação de emprego exista sendo um empregado um PhD, um pós-doutor, e sendo o empregador um analfabeto. Claro que eu fui ao extremo para mostrar a vocês de que a subordinação, ela não é técnica. Não é preciso que o empregado seja subordinado tecnicamente ao empregador. Isso é irrelevante. Você pode até encontrar o contrário, que o empregador dependa da qualificação profissional do empregado. Isso é normal. Mas mesmo assim, quem manda é o empregador, quem obedece é o empregado. Porque a subordinação, ela não deriva do contrato, nem deriva do intelecto, da capacidade técnica, do currículo. Deriva da lei. É uma imposição legal. A subordinação, ela não é econômica, financeira. É natural que o empregado dependa financeiramente do seu empregador.
Mas, se isso não existir, não terá qualquer relevância para análise da relação. Pode acontecer, sim, de o empregado não depender financeiramente do seu empregador. E mesmo assim, ele não deixará de ser empregado. Porque a subordinação, pessoal, ela não é contratual. Ela não é técnica. Ela não é econômica, financeira. Ela é jurídica. Cuidado com isso em concurso público. É uma questão recorrente, enfadonha. Ninguém aguenta mais esse tipo de questionamento. Então, ninguém merece errar uma questão envolvendo aí esse tema. Bom, a subordinação jurídica, ela é tão importante que o empregado insubordinado será demitido por justa causa. Eu estou indo até o artigo 482 da CLT, especificamente a linha H. Dá uma olhadinha. Artigo 482, a linha H. E vocês vão encontrar no artigo 482 um rol de faltas graves. Um rol de faltas graves. O empregado praticando uma falta grave, cometendo uma falta grave, poderá ser demitido por justa causa. Demissão por justa causa, que é a pena capital, a pena máxima, prevista no direito do trabalho. E na linha H do artigo 482, vocês vão encontrar duas faltas graves relacionadas ao tema que nós estamos abordando. São elas insubordinação e indisciplina. Insubordinação e indisciplina. Tanto insubordinação como indisciplina, representam o descumprimento injustificado do empregado a uma ordem patronal, a um comando patronal. Descumprimento injustificado a um comando patronal. A diferença, pessoal, é que na insubordinação, o comando descumprido foi um comando pessoal. Aquela ordem dada pelo empregador, diretamente àquele empregado. O destinatário da ordem foi aquele empregado. Ordem pessoal. O que nós chamamos de ordem concreta. Direcionada àquele empregado. Se esse empregado injustificadamente descumprir a ordem, poderá sim ser demitido por justa causa. Já a indisciplina tem como base o injustificado descumprimento a uma ordem geral. Olha a diferença. Há uma ordem geral. Geralmente chamada de normativa. Um comando normativo. Um comando geral.
que não é concreto. Ele não é concreto. Ele não é dirigido àquele empregado. Ele é abstrato. Ele é abstrato. Porque é um comando direcionado a uma coletividade. A todos os empregados da empresa. Ou aos empregados de determinados setores, ou funções, ou atividades. E o empregado, ao descumprir essa norma interna existente na empresa, sendo, claro, o descumprimento injustificado, ele poderá, sim, ser demitido por justa causa. Porque tanto a insubordinação como a indisciplina fazem com que aquela pilastra que dá sustentação ao templo do direito do trabalho venha a ruir, venha a despencar. E ela ruindo, despenca também, cai também o próprio templo do direito do trabalho. Muito bem. Se de um lado o empregado obedece, do outro lado o empregador manda. Vamos falar agora um pouco sobre esses poderes do empregador. O poder diretivo, o poder fiscalizatório e o poder disciplinar. Poderes patronais. O poder diretivo é o poder de comandar, de extrair daquele empregado o que a empresa necessita. Afinal de contas, o empregado ele é contratado para cumprir ordens. Ou como diz o artigo 4º da CLT, para se colocar à disposição do seu empregador. O empregado ele é contratado para ficar à disposição do seu empregador. E à disposição para quê, professor? Para cumprir ordens, para obedecer, para ser comandado. Poder fiscalizatório. Poder fiscalizatório. De fato, o empregador detém esse poder de fiscalizar os seus empregados. Agora, deve o empregador saber, ter consciência de que o poder fiscalizatório não é absoluto. E que existe um limite ao poder de fiscalização. E esse limite, o principal limite, a principal barreira, é exatamente a dignidade da pessoa do trabalhador. O empregador, ao fiscalizar o empregado, ele não pode afrontar a sua dignidade. Ele não pode arranhar a sua honra, seja ela objetiva, que é a imagem que os outros têm dele, do empregado, seja a honra subjetiva, a imagem que nós fazemos de nós mesmos. O poder fiscalizatório patronal, portanto, deve respeitar a intimidade, a dignidade, a honra do empregado. Os direitos da personalidade. Neste aspecto, eu destaco para vocês
o artigo 373-A. Já vi muito em concurso. Artigo 373-A da CLT. Especificamente o inciso 6º. Isso, o inciso 6º. Lá no inciso 6º do artigo 373-A, CLT, vocês vão encontrar a proibição de revistas íntimas. Revistas íntimas. Revistas procedidas pelo empregador que afrontam a intimidade do empregado. Esse tipo de revista, esse tipo de fiscalização não encontra amparo legal. Não estranhem, o artigo 373-A, de fato, ele está inserido no capítulo de proteção ao trabalho da mulher. Mas esse inciso 6º, ele se aplica, pessoal, tanto ao homem quanto à mulher. O empregador, portanto, não pode proceder a revistas íntimas sobre os seus empregados. A revista, a fiscalização, a revista, ela deve ser, acima de tudo, impessoal. Ao revistar o empregador, ele não pode marcar aquele trabalhador por uma perseguição, sob pena de afrontar com isso a sua dignidade, de arranhar a sua honra, de ferir a sua imagem. Recentemente, o TST, sobre esse tema de fiscalização patronal, decidiu, hoje, essa decisão é uma decisão reiterada, sólida, de que é proibido o uso do polígrafo no ambiente de trabalho. O empregador não pode usar a máquina da verdade em seus empregados. O uso do polígrafo hoje é rejeitado pela jurisprudência. Inclusive, para as empresas aéreas. Houve uma época, logo após o atentado às Torres Gêmeas, o 11 de setembro, que algumas decisões foram proferidas permitindo, excepcionalmente, o uso do polígrafo nas empresas aéreas, nas empresas de aviação. Nem isso mais sobrevive, pessoal. Então, para fins de concurso público, rejeitem veementemente o uso do polígrafo como meio de fiscalização patronal. Como meio de um empregador apurar o desaparecimento de mercadorias, de apurar algum prejuízo que tenha sido causado, que tenha ocorrido na empresa, e ele não tenha detectado o autor. Tá bom? Muito bem. Ainda em relação ao poder disciplinar, um tema que hoje está muito na moda. E eu falei para vocês, agora há pouco, da incontinência de conduta. E disse que incontinência de conduta, falta grave prevista no artigo 482 da CLT, a linha B de bola,
B de bola, que a incontinência de conduta é aquele mau procedimento de natureza sexual. Mau procedimento é um comportamento inaceitável, ofensivo, repulsivo. Se esse comportamento repulsivo, ofensivo, for de natureza sexual, nós chamamos de incontinência de conduta. Incontinência de conduta. E onde é que eu quero chegar? Na veiculação de material pornográfico via internet, no acesso durante o ambiente de trabalho, durante o horário de trabalho ou no ambiente de trabalho, no acesso a sites pornográficos. Olha, o empregador fornece a internet, computador, a rede, login, senha, tudo isso é ferramenta de trabalho. Tudo isso é ferramenta de trabalho. Não que o empregado não possa usar essa ferramenta também para fins particulares, um e-mail, uma consulta a um site de viagem, para ver o preço da passagem nas férias. Não há problema algum. Agora, o acesso a sites pornográficos hoje é considerado como falta grave do empregado. Enseja a demissão por justa causa, por ato de incontinência de conduta. E o empregador deve fiscalizar o uso da internet por parte dos seus empregados. Monitorar o uso da internet por parte dos seus empregados. Segundo a jurisprudência trabalhista, esse é um direito que assiste ao empregador. E se ele detectar algum desvio de conduta do empregado, poderá enquadrá-lo, inclusive demitindo-o por justa causa. Poder diretivo, poder fiscalizatório. E o poder disciplinar também está nas mãos do empregador. O empregador, ele pode sim punir os seus empregados. Para isso, pessoal, o empregador, ele encontra à sua disposição a pena de advertência, a pena de suspensão e a pena máxima, que é a demissão por justa causa. O empregador, portanto, poderá advertir o seu empregado. Essa advertência pode ser meramente verbal ou pode ser por escrito. Lembrando que ao advertir o empregado, ele não pode ferir a sua dignidade. Além da advertência, o empregador poderá também suspender o empregado. A suspensão disciplinar prevista no artigo 474 da CLT. A suspensão disciplinar prevista no artigo 474 da CLT. Considerado uma pena mediana. Pena mediana. Nem tão leve como a advertência, nem tão pesada como a demissão. A pena mediana. E a suspensão disciplinar pode ser de até 30 dias. Não mais do que isso. De até 30 dias. E, finalmente, a pena capital, a demissão por justa causa. E para a aplicação da demissão por justa causa, nós vamos estudar, o requisito maior é exatamente
a gravidade da falta praticada pelo empregado. A demissão por justa causa só se justifica perante a gravidade da falta praticada pelo empregado. Não custa também destacar que para o jogador de futebol, o atleta profissional de futebol, existe uma pena prevista na Lei Pelé, seria um quarto tipo, que é a pena pecuniária. Isso, eu estou falando da multa. Para o jogador de futebol, para o atleta profissional de futebol, existe sim a pena pecuniária. O clube pode multar o seu empregado, o jogador de futebol, por algum deslize, por alguma falta por ele praticada. Ok? Muito bem. Essa é a subordinação jurídica. Essa é a subordinação jurídica. Acompanha comigo aqui. Primeiro requisito da relação de emprego, a subordinação jurídica. Se por um lado o empregado é subordinado, por outro, quem manda é o patrão.